Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e na vida dos meus familiares. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã, né? Eu vivo pela fé. Eu creio que quem vive pela fé é bem-aventurado. Desde Abraão até hoje, aquele que vive pela fé é bem-aventurado, porque a sua fé é firmada não é em qualquer coisa, né? A sua fé é firmada em Jesus Cristo. Ele sim pode todas as coisas, né? Ele sim é o dono de todas as coisas. Ele comanda tudo, né? Na terra, no céu, nos planetas, não importa, em qualquer lugarzinho que você for, quem comanda é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito em minha vida, pela intrepidez, pela ousadia do seu Espírito Santo, por ter colocado dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Isso para mim é um grande privilégio. Não há privilégio maior do que esse, irmãos. Não há maior privilégio do que esse, né? Então, nós vamos trazer alguns estudos no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2. Vamos começar pelo versículo 1 e a gente vai trazendo, né? Hoje é domingo, né? Hoje é domingo. E eu não estou evangelizando no momento, que estou fazendo um tratamentozinho sobre problema de circulação que eu tive. Não é nada grave, graças a Deus. São apenas algumas dores do dia a dia, né? Da caminhada do dia a dia que adquiri, mas já sei o que é, não é nada grave, é apenas circulação, né? Ficamos muito parados nessa pandemia e vem o sedentarismo, né? O sedentarismo causou essas dores. Mas já estou tomando os medicamentos, já estou melhorando e logo em breve também estarei evangelizando, né? Junto com os meus irmãos da igreja. Pois bem, enquanto isso, então, eu faço a obra do Senhor dentro de casa. Daqui eu evangelizo, eu consigo ganhar pelo menos umas 2 ou 3 almas, né? Pelo menos 2 ou 3 almas eu consigo fazer com que elas ouvem os meus vídeos, né? E se eu conseguir, de 100 pessoas que visualizaram o meu vídeo, no mesmo dia que eu colocar, se eu conseguir que pelo menos duas seja tocada pelo Espírito Santo, para mim já foi de grande valia, né? Então, existem várias formas de se fazer a obra de Deus. Bom, a internet hoje é uma forma muito boa, né? Você pegar a internet e usar para fazer o bem, pregando a palavra do Senhor, amém? Pois bem, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Versículo 1. Esse será nosso primeiro estudo de hoje, né? É 2 Timóteo 2:1, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Pois bem, essa carta foi escrita por Paulo e enviada a Timóteo, certo? Enviada a Timóteo. Foi a segunda carta que Timóteo recebeu nas mãos, enviada por Paulo. E aí, Timóteo, jovem ainda, eu creio que aí por 18 a 20 anos no máximo, a idade que ele tinha era por aí, mas já era um homem que vivia já no Evangelho, fazendo a obra do Senhor, porque veio de família, isso é de pai para filho, de filho para pai, de vó para filho. Sua avó era cristã, sua mãe era cristã. Então, ele foi um dos escolhidos por Deus no meio da família, né?
para ser um obreiro do Senhor, para fazer a obra de Deus, né? Fazer a obra do Senhor. Deus tem os seus escolhidos, né? Deus, ele ama todos de igual forma, ele não faz acepção, mas ele tem os seus escolhidos, né? Ele tem os seus escolhidos. Então, vamos lá. A primeira coisa que nos chama aqui a atenção é que Paulo, escrevendo a Timóteo, chama Timóteo de meu filho. O que é isso, meu filho? É uma forma carinhosa de tratar. Quando nós chamamos uma pessoa mais jovem do que a gente, ô meu filho, como é que está você? Tudo bem? Isso é uma forma carinhosa, pelo fato da gente ser mais idoso do que aquela pessoa, então nós o chamamos de filho. Alguém um dia também já nos chamou de filho, quando nós éramos mais jovens, né? Então, o apóstolo Paulo, com essa forma linda, carinhosa, né, de tratar Timóteo, ele chama de filho. Aí mais embaixo ele diz assim: fortifique-se. Então ele pede para que Timóteo fortifique-se. Timóteo já era pastor, Timóteo já era presbítero, né? Porque Paulo tinha imposto as mãos sobre ele e orado, né, ungido ao presbitério, ao pastorado. Porque presbítero e pastor é a mesma coisa, não existe diferença nenhuma. A única diferença que existe é o seguinte: tem alguns presbíteros que estão à frente de obra, tem outros que estão como auxiliar de pastor, e tem outros que apenas frequentam a igreja, trabalham na igreja, ajuda, mas não é nada dentro da igreja, não tem nenhuma função específica dentro da igreja, não tem uma função específica. Ele é um presbítero, mas ele não tem nada registrado. Olha, você é um presbítero, você vai ser o meu copastor, você vai ser o meu auxiliar, você vai ser o meu conservo, você vai tomar conta de uma igreja para mim em uma outra cidade, perto, ou em um outro bairro, entendeu? Então, tem essas coisas aí, vai de acordo com aquilo que Deus faz na vida da pessoa. Mas nenhum é mais importante ou menos importante que o outro, não. O seu ministério é um ministério de valor. Eu, por exemplo, eu valorizo o meu ministério. O pastor que impôs as mãos sobre mim, no diaconato e no presbitério, certo? Tenho certeza que ele não se decepcionou comigo, porque eu tenho feito aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer. O ministério do presbitério é o ministério da palavra. Se a pessoa não tiver, se você for consagrar uma pessoa e ela não tiver o dom de pregação e de ensino, não é bom que se consagre ela ao presbitério. Eu creio que é melhor que ela faça primeiro um curso para aprender algo, ou então ela vai sempre trazer aquela palavra, né, do dia a dia, que é importante, que também salva, claro, você entendeu? É importante, mas ela vai, se ela pegar uma revista da escola dominical ou uma apostila para dar um estudo bíblico, ela não vai conseguir desenvolver bem aquele estudo. Por quê? Porque falta ainda o quê? Um curso de obreiro, falta ainda um curso básico, pelo menos de 1 ano de seminário, para ter uma base do que é o ensino da palavra do Senhor. A Bíblia é importante? É importante. O mais importante é que tem a Bíblia, mas também nós precisamos adquirir conhecimentos fora da Bíblia, em outros livros, em livros de homens de Deus que foram escritos, para que possamos também adquirir outros tipos de experiências, desde que esteja dentro da palavra de Deus, para passar para a igreja. Quando a pessoa é consagrada ao presbitério, ele tem que estar apto a ensinar e a pregar a palavra de Deus, e até a tomar conta de uma igreja, se necessário for. Você entendeu? Então, muitas vezes a gente quer até consagrar, porque a gente ama aquele irmão, e a gente quer consagrar aquele irmão, mas a gente vê que não é ainda o momento, não é o momento ainda. Mas é aquela coisa, né? Cada qual pensa de um jeito. E hoje em dia fica difícil da gente estar dando opinião, a gente não pode falar mais nada dentro das igrejas. Quando a gente fala uma coisa, a gente às vezes fala para o bem da igreja, mas infelizmente muita gente leva para o outro lado, acha que a gente quer mandar na igreja. Não é isso.
Não é isso não, a gente quer ajudar, queremos ajudar. Tudo quando nós falamos dentro da igreja, quando nós temos amor pela obra de Deus, a gente fala porque quer ver a obra crescer. Quer ver a obra crescer. Amém? Então, por isso que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Enquanto os outros ficou tudo calado, né? Parece que tinha colocado esse parágrafo na boca, e Pedro abriu a boca e disse, tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você entendeu? Então não dizer que ele era Elias, outro que era Moisés, outro que era Israel. Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro era assim. E nós devemos também ser dessa forma. Quando Jesus Cristo nos cobrar algo para que falemos, a nossa igreja devemos falar. Devemos falar. Na hora certa, no momento certo. Entendeu? Na hora das reuniões, na hora das plenárias, entendeu? Na hora da reunião de obreiro. Se não tiver uma reunião, chama o seu pastor em particular e fala, diz aquilo que Deus mandou dizer, mas aí você vai dormir tranquilo. Você deita a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. E quando for no outro dia, você vai ver o resultado, porque foi Deus que mandou falar. Agora, quando não é Deus que manda falar, aí fica difícil, aí você não pode dizer. Você entendeu? A gente só diz uma coisa quando Deus manda falar. Amém? Também não precisa ficar falando 10, 20 vezes, não, fala só uma vez. Se a pessoa não quiser, aí é com ele e Deus. Quando Deus diz, se irá ir pregar em algum lugar e as pessoas não aceitar a minha palavra, bata até o pó das sandálias e saia urgente daquele lugar. Saia urgente. Porque será pior para aquele lugar do que para Sodoma e do que para Gomorra. A mesma coisa somos nós, quando não obedecemos os nossos líderes religiosos. Amém? Então, ele primeiro chama de filho, né? Uma forma carinhosa de tratar. Depois ele chama Timóteo, de chamar Timóteo de filho, ele manda que ele fortifique na graça. Que graça? Na graça de Jesus Cristo. Só se encontra graça em Jesus, não tem graça em outro lugar. Quando alguém disser assim, que a graça foi na graça, foi pela graça, você já sabe que é o dom gratuito de Deus e que não tem em outro lugar. Você não encontra a graça no shopping, você não encontra a graça na feira, no oitizeiro, você não encontra a graça no mercado central, você não encontra a graça na lambada, na balada, no fricote, no deboche, na festa junina, nos carnavais, você não encontra a graça. Você só encontra a graça em Jesus. Só Ele é que tem a graça. A graça é o dom gratuito de Deus que salva. Só a graça pode salvar. E ela vem de onde? Ela vem de Jesus Cristo. Ela emana de Jesus Cristo. E ela vem e nos salva. E a partir do momento que ela nos salva, o Espírito Santo entra dentro de nós e agora faz parte de nossa vida e perdoa todos os nossos pecados. Portanto, filho meu, fortifique na graça de Jesus, porque só dele emana a graça. Amém? Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós aprendemos que nós devemos tratar os nossos irmãos mais jovens como meus filhos, as senhoras como nossas mães, as jovens mulheres como nossas irmãs e com todo o respeito que lhe convém, e os senhores como os nossos pais. É isso que Timóteo recomenda, não aqui, mas ele recomenda em uma outra parte da Bíblia, ele fala sobre isso. Amém? Então, nós devemos copiar o apóstolo Paulo, nesse sentido, recomendando os nossos irmãos que cresça na graça e fortifique-se em Jesus Cristo. Amém? Então, aí está o nosso primeiro estudo do livro de Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Versículo 1. Que nós vamos dar um tema para ele. O tema será: fortifique-se na graça de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Deixe seu like, ative o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos. Agradeço a você
que tem ouvido o meu canal, que tem assistido aos meus vídeos. O meu muito obrigado a você. Seja sempre muito bem-vindo. Indique um amigo, né? Compartilhe o vídeo com alguém, porque tudo que tem neste canal é concernente à palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.